Ezequiel capítulo 22, verso de número 30 e 31. Diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. O tema proposto hoje é a intercessão. O ano de 2019 é a intercessão. E a Bíblia é recheada de intercessão, de Gênesis até Apocalipse. A palavra intercessão significa colocar-se no meio por algo ou por alguém. Colocar-se no meio por algo e por alguém. A Bíblia diz assim que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. Então, o que significa isso? Ele se põe no meio por nós, porque nós não sabemos orar. E Ele intercede por nós. É por isso que quando a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus nos ajuda, ele significa exatamente segurar a ponta do outro lado, do peso. Ele segura uma ponta e você segura a outra. Mas, pedindo a Deus uma definição mais clara sobre intercessão, eu pedi que Ele mesmo me respondesse algo. Falei: Deus, o que é da tua parte intercessão? O que é do teu Espírito? A Bíblia diz que a unção que Ele colocou sobre nós nos ensinará todas as coisas. Se você tem dúvida de algo, você tem a oportunidade de perguntar para o autor da palavra de Deus. E ele me disse a seguinte frase: intercessão é quando o Pai consegue gerar dentro de você o meu coração. Vou repetir de novo. Intercessão é quando o Pai consegue gerar dentro de você o coração dele. Vou te explicar. Se você olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que Deus, quando o homem pecou, ele se colocou por alguém, matou um novilho, cobriu Adão, cobriu Eva, fez uma promessa, se colocou no meio de tudo isso. Capítulo 9 de Isaías vai dizer: eis que um menino vos nasceu, homem, e um filho, o meu filho, foi dado a vocês. Agora o nome do filho: Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E o governo está sobre os seus ombros. O governo de tudo está sobre os ombros do Filho. E quando ele traz a tipologia, a sombra da realidade, e lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, vai falar sobre o nascimento daquele que se materializou, fez carne. Ele vai morrer pelos nossos pecados, ele se coloca no meio. E ele morre para que o homem possa ter vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus colocou alguém para se colocar no meio. E quando
ele fala aos discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas eu não vos deixarei órfãos, eu vou dar alguém do outro tipo, da mesma matéria. Eu vou entregar alguém. E a prova de que Jesus chegou no céu é que o Espírito de Deus desceu para habitar dentro do coração do homem. Em Ezequiel, mais para frente, vai dizer assim: vai chegar um tempo em que eu trocarei o coração de pedra e colocarei nele um coração de carne. Escreverei nele os meus estatutos. Vocês me chamarão de Senhor e eu serei o seu Deus. Deus olhou e disse assim: eu preciso gerar dentro do homem de um coração de pedra algo, um coração de carne. E ele prefere colocar o Consolador, o Auxiliador, o Conselheiro dentro do homem. E quando ele coloca o Conselheiro, o Espírito Santo dentro do homem, ele vai colocar o Espírito Santo para ser o condutor dessa jornada. E aí a promessa de Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, começa a tomar forma, começa a ser transmitida, começa a ser moldada ao homem. Até que em Romanos capítulo 8 ele diz assim: agora, apesar do capítulo 7 dizer que todos nós pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, que existe uma lei que te puxa para o pecado, para o erro, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Desejo de Jesus. Já vou falar sobre o texto, mas abre a sua Bíblia aí em João capítulo 17, a oração mais importante das Escrituras. Eu estou deixando assim o Espírito de Deus conduzir. Aleluia. Jesus faz uma oração. É a única oração de Jesus registrada por completo. A partir do verso 20, ele ora primeiro pelos discípulos. Ele ora para que Deus os proteja, os livre do maligno, os dê graça. Depois ele vai orar por você. E agora, capítulo 17, verso 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste sejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. O maior exemplo de intercessão é isso aqui. Jesus morreu para que a promessa de Gênesis 1:26 começasse a tomar forma depois da sua partida. E ele diz assim, olha, capítulo 8, quando você está em Cristo, Cristo em você, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Quando ele fala assim, olha, 8:29, ele vai dizer assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
E nós louvamos a Deus. E eu falo para você de novo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Embaixo ele fala assim: para tornar você a imagem e semelhança do seu filho. Tudo, irmão. A falta de emprego, as decepções, as frustrações, os vendavais, o pneu que furou, está faltando paciência. Ele diz assim: está faltando algo aí. Precisa ser gerado em você para que o bem possa ser conduzido, você se torne a imagem e semelhança de Jesus. E quando eu falo que o coração de Deus, a imagem que nós temos, não, Deus nos ama aí. Não, irmãos. Deus ama pessoas. Jesus morreu porque o Pai preferiu perder o seu filho por uns instantes, separar-se dele por alguns instantes, para que você tivesse a eternidade toda com ele. E a intercessão é exatamente aí. Ele se coloca no meio. E quando nós nos tornamos semelhantes a Jesus, automaticamente nós passamos a amar pessoas. Não dá, irmão, para você dizer assim: não, eu amo Jesus e não amo pessoas. Não existe isso. A maior prova de intercessão do Espírito é quando o coração de Deus é gerado em você. E quando o coração de Deus é gerado em você, você quer transmitir aquilo que você recebeu. Quando você encontra a beleza da santidade de Deus, automaticamente você não consegue conter. Você precisa transmitir. Você precisa pregar o Evangelho. O que movia uma pessoa a pregar o Evangelho era a beleza da santidade de Deus. Preste atenção. Quando os discípulos estão com Jesus, eles veem milagres. Eles veem cego ver, coxo andar, leproso ficar curado. Eles veem paralítico levantar o tempo inteiro, mortos verem. Mas quando Jesus vai ser preso, todos eles correm. Quando perguntam para Pedro: Pedro, você parece como um deles. Eu não sei quem é esse homem. A Bíblia diz que ele lança blasfêmias. Para você que não sabe, a palavra ali quer dizer de fato, palavrão. Quando ele amaldiçoou Jesus, ele está diante da criada, eu não conheço esse homem, e ele xinga, ele blasfema. Mas quando Jesus ressuscita, quando o Espírito de Deus é prometido e eles estão orando em Jerusalém o tempo todo, ao orar em Jerusalém, quando o Espírito de Deus desce sobre Pedro, aquilo que está no Pai é colocado dentro dele, o coração do Pai é colocado dentro dele. Então eu quero dizer para você que milagre não faz você ter um coração de Deus, não faz você amar as coisas de Deus, não faz você ser um intercessor. O intercessor é quando Deus consegue a resposta dentro de você daquilo que Ele espera. Sabe por que você não recebe as coisas de Deus? Quando você ora, quando nós oramos, às vezes nós não recebemos. A Bíblia diz em Tiago: vocês não conseguem, não recebem porque vocês pedem mal, pedem para os seus próprios desejos. Mas abre a Bíblia em 1 João capítulo 5. Vamos lá, corre aí, porque o tempo vai indo embora. (5:14) 1 João, primeira carta de João diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos,
sabemos que temos o que dele pedimos. Quando você pede a vontade de Deus, Deus te atende. Sabe quando você pede a vontade de Deus? Quando o seu coração é o dele. Quando o seu coração é só seu, você pede a sua vontade. Então é muito comum você orar por você, pelo cachorro, pelo trabalho, pela faculdade, para a prosperidade, para tudo isso aí. Nós oramos, pedimos a Deus e clamamos e nada acontece na nossa vida. Por que não acontece? Porque você pede para o seu próprio desejo. Mas quando Deus consegue gerar o coração dele lá, você é transformado. Então o milagre não muda ninguém, mas quando Pedro recebe o coração de Deus em Atos capítulo 2, ele se levanta e eles falam assim, olha, eles estão embriagados, e Pedro diz assim, isso é a profecia de Joel, vocês estão enganados. Joel 2,28, ele fala assim, eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, chegará o dia aceitável do Senhor. E depois logo mais embaixo ele olha para as pessoas e fala assim, olha, aquele a quem vocês crucificaram, ele está dizendo assim, olha, vocês assassinos do Messias, vocês assassinos do Deus vivo, vocês assassinos daquele que foi entregue, da qual vocês rejeitaram, arrependei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados. Mudou o coração. A intercessão é quando você ora o coração de Deus, a vontade de Deus. E eu quero dizer para você, o desejo de Deus é que você seja o intercessor. Oração, irmão, é um diálogo. Intercessão é a disposição de se colocar pela causa de alguém. Quando você se coloca diante da brecha. Nós lemos aqui no início, capítulo 22 de Ezequiel. Capítulo 22 de Ezequiel, ele está na Babilônia, já pregando. E a Bíblia diz que Deus fala a Ezequiel, eu procurei alguém para se colocar na brecha do muro e tapar, mas eu não achei ninguém. Por eu não ter achado ninguém, eu vou destruir esse povo. Aí você diz assim, pastor, Deus não é soberano? É interessante que Deus pode fazer sozinho, somente Ele. Deus é poderoso. Segundo, Deus pode fazer apesar de nós. Apesar de eu ser pecador, apesar de eu ser falho, apesar de eu ser às vezes infiel, apesar disso, Ele pode me usar. E a terceira, que é a que Ele mais ama e a que Ele mais deseja, que Ele seja o reflexo através de nós, através do homem. Ele deseja que alguém de livre, espontânea vontade se coloque na brecha pelo mundo perdido. É fácil, meu irmão e minha irmã, é fácil dizer assim, olha, Jesus está voltando, o amor já se esfriou. Sabe por que o amor se esfriou? Porque existem poucos intercessores. Não é para se cumprir a escritura. Você está aí em 1 João ainda, olha só que interessante, ó, capítulo 4, 1 João, verso 7 diz assim, ó, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é. Então, se o amor está se esfriando, é porque existe pessoas que não conhecem a Deus. Quando nós falamos o amor está se esfriando e tudo vai acabar, lógico que vai. Pessoas não se
prostram diante de Deus, não tem mais intimidade com Ele, não tem mais tempo com Deus. Quando nós somos tocados pelo amor de Deus, automaticamente nós nascemos em Deus, e ao nascer em Deus, nós permanecemos no amor, porque Deus é amor. E o intercessor, irmão, é aquele que entendeu que ele está aqui mais para interceder do que para pedir. Capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas, comida, vestida e alimento, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas no verso 32 ele diz assim: não ficai pedindo com vãs repetições, correndo atrás dessas coisas, porque são os pagãos que fazem isso. Ele não está dizendo que é para você não fazer mais isso, não. Ele está dizendo que a prioridade de quem conheceu a Deus é Deus. Deus está acima de tudo, inclusive das minhas necessidades. E aí ele promete: o reino chegou, e aquele que trabalha para o reino é cuidado pelo reino. Intercessão, irmão, é quando Deus olha e encontra alguém que entendeu. E eu quero falar para você rapidinho aqui. Qual é o poder dessa intercessão? O que Deus faz com essa intercessão? Primeiro, a intercessão traz livramento. Diz assim: livramento. Apesar de nós termos um Deus poderoso que pode fazer tudo, irmão, Deus colocou algo na mão do homem que nem ele mesmo interfere. O domínio da terra não está na mão de Deus, está na mão do homem. Inclusive, o que determina a chegada do fim não é, irmão, não é às vezes a decisão de Deus, é a decisão da igreja. Se você abrir aí a Bíblia, em Mateus capítulo 24, que fala dos sinais do fim, no verso 14, no começo ele vai falando de todas as tragédias. Ele fala assim: fica tranquilo, esse é o início das dores, é o começo das dores. Mas no verso 14 ele fala assim: olha, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações, e então virá o fim. O fim vai vir quando a igreja cumpre o seu papel, que é transmitir o evangelho da verdade. E ao transmitir o evangelho da verdade, fala assim: por que vem o fim? Porque o homem que tem o domínio de Deus, ele cumpre o seu papel, e Deus vai fazer o dele. Da mesma forma, quando você é um intercessor, a sua disposição de entender o coração de Deus faz com que você seja alguém importante nos planos de Deus. Deus precisa de você. Quando nós temos intercessores, pessoas que se colocam no meio, existe livramento. Vamos lá, Salmo 106, olha que interessante isso aqui. Salmo 106, verso 23. Verso 25. Deus fez maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao mar vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Quando você se intercede, se põe no meio, compreende, o papel de Deus começa, o reflexo de Jesus começa a estar sobre você. E ao estar sobre você, o que acontece conosco é uma transmissão daquilo que Deus faz através de Jesus.
Presta atenção. Quando você está para ser destruído, a Bíblia diz que você tem um advogado diante do Pai intercedendo por você, Jesus Cristo justo. A Bíblia diz assim, olha, vai lá e corta fora essa figueira. E alguém chega e fala assim, não, deixa ela mais um pouco, mais um tempo. Vou cavar, eu vou colocar adubo. E ao fazer tudo isso, vamos esperar mais um pouco. Se ela não der fruta, que seja cortada. Sabe por que tem pessoas às vezes que morrem precocemente? Porque elas não dão fruto. E às vezes não tem alguém que intercede por elas. A intercessão, irmão, gera oportunidade para que a pessoa possa se arrepender. Quando o povo pecou, construiu um bezerro, Deus falou assim, olha, na minha ira eu vou matar todo mundo, Moisés. Moisés falou assim, olha, Senhor, não faz isso. Se for, risca o meu nome do livro da vida. Olha isso. Se fosse eu ia falar assim, é mesmo Deus. Deus ainda deu uma proposta. Vou fazer de você uma nação mais forte, Moisés. É isso aí. Se fosse comigo era assim. Mas Deus, aí você fala assim, mas por que então que você não nasceu na época de Moisés, não foi Moisés? Exatamente por isso. Que Deus precisava de um intercessor. Quando Deus ia fazer isso, Moisés falou, não faz isso. Não faz dessa forma. E por causa da intercessão, por alguém que se colocou no meio, trouxe livramento. A intercessão gera livramento. Quando você peca, Jesus clama. Jesus mostra as suas marcas. O sangue foi derramado. Vem a lembrança. E quando Deus olha, Ele não vê mais o pecador júnior. Ele vê Jesus. Cristo em nós. Nós em Cristo. Eu neles e Ele em mim. Eu nele, julgamento na cruz do Calvário. Ele em mim, justiça da parte de Deus, vestes brancas diante do Senhor. É por isso que ele fala assim, olha, depois, quando você se arrepende, ele lança o pecado no mar do esquecimento. Irmão, seu pecado foi lançado no mar do esquecimento. Não é para você ficar relembrando. É interessante que esse é o poder da graça, né? Quando o diabo chega diante de Deus e diz assim, ele é um pecador. Se você está em Cristo e ele dizer ele é um pecador, ele vai dizer assim, que pecado? Aquele assim, assim, assim. Não estou vendo nada. Não vejo nada. Não vê? Ah, vejo. Vejo um julgamento aqui. E hoje ele está limpo e alvo como a neve e como a lã. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, ele nos tornará mais alvo do que a neve, mais branco que a lã, alvo que a neve. Neve vem do céu, neve desce do céu. Branco como a lã, lã vem de dentro. Então, o perdão de Deus, a justiça de Deus vem do alto e gera de dentro. Te deixa branco. Se dentro de você não foi gerada ainda a branquidão de Deus, é porque ainda não foi descido neve sobre sua cabeça. Mas quando nós temos um intercessor a livramento, o reflexo de Deus, desde o início, Deus encontra alguém na brecha que diz assim, risca o meu nome no livro da vida. Esse é o desejo de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 3 diz assim, considerai os interesses do seu irmão superior ao seu. Já pensou isso? Quando nós temos intercessores, Deus nos dá oportunidade. A Bíblia diz que Abraão ele amava Deus, ele desejava Deus. E quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra,
Deus se lembrou do seu sobrinho. Eu quero dizer para você, quando você tem intercessor, quando você tem um reflexo de Deus dentro de você, quando o coração de Deus está dentro de você, a sua família também é livre. O povo é livre, você é livre e a sua família também é livre. Continua orando por ela. Continua clamando pela sua família. Continua se colocando na brecha por ela. Senhor, mas eu estou cansado. Continua na brecha por ela. Deus procura alguém que se coloque, se interponha. Alguém que diga assim: olha, eu estou disponível. Tem misericórdia da minha esposa. Tem misericórdia da minha família. E quando você ter um intercessor, a sua família também é salva. Quando você tem intercessores, você tem vitória no meio da guerra. Você tem livramento, você tem vitória. As nossas lutas não são carnais, são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza, mas ela não é carnal. A fortaleza espiritual, ela só é destruída através da oração, da intercessão, de se colocar no meio. Irmão, Deus não te chamou somente para orar. Orar é relacionamento. Mas Deus está desejando alguém para se pôr na fresta do muro. Quando ele fala fresta do muro, quando ele era quebrado, era lugar de vulnerabilidade. Era fácil de se derrubar. Muro falava de defesa. Muro falava de proteção. Quando o muro é vazado, nós precisamos de tijolos. E a Bíblia diz em 1 Pedro que nós somos a casa espiritual de Deus. Nós somos as pedras edificadas. Nós somos aquele que vai ser edificado nas brechas desse muro, para se colocar no meio e dizer assim: olha, Satanás, você pode até vir, mas aqui você vai encontrar alguém cheio do poder de Deus, cheio do Espírito de Deus, disposto a desembanhar a espada como Neemias e a lutar pela sua família, pela sua casa. Quando Daniel está orando e nada acontece, 21 dias. Imagina você orando 20 dias e nada. Tem gente, irmão, que abandona assim muito antes. No 21º dia ele toma um susto. Lá está um homem. Olha para ele e fala assim: Daniel, você é muito amado de Deus. Você foi ouvido desde o primeiro dia. Mas o príncipe da Pérsia me impediu de chegar aqui, de forma que Miguel precisou me ajudar para que eu pudesse trazer a mensagem a você. Um anjo sendo barrado por um demônio. Às vezes, irmão, você está orando 1, 2, 3 meses, 1 ano, nada. Alguns abrem mão mesmo. Deixa pra lá. Esse aí não tem jeito mesmo, deixa quieto. Não aguento mais, deixa pra lá. Mas quero dizer que quando você tem um intercessor pela sua vida, você tem vitória em meio à batalha. Existe uma guerra sendo travada exatamente hoje, por meses, por anos, pela sua vida. Quantas vezes o diabo querendo tragar a vida do seu familiar que não serve a Jesus, e às vezes ele quer tragar a vida dos seus filhos. Ele planeja, o laço do passarinheiro é bem feito. Mas quando nós estamos em Cristo, quando nós temos intercessores, quando nós temos pessoas disponíveis a ter o coração de Deus, que ama, que intercede, que se coloca em favor. Irmão, quando nós temos pessoas assim, as guerras espirituais começam a se abrir, os demônios começam a sair, pessoas começam a ser libertas, e você diz assim: é muito tempo, continue orando, seja o intercessor da parte de Deus, porque Deus dará a vitória em meio às guerras.
Eu quero dizer algo para você. Não importa como você vai começar, mas importa como você vai acabar. Tem gente que começa muito bem, mas acaba muito mal. Mas tenha intercessores. Porque a intercessão, pessoas que se colocam em oração, não somente ao seu favor, mas ao favor do outro, que é o desejo de Deus. Quando isso acontece, Deus move barreiras. A Bíblia fala de Jó, por exemplo. Jó é um livro interessante. Começa com Jó orando pela sua família. Começa com Satanás fazendo um questionamento e falando assim: olha, ele te serve porque tem uma cerca. Você o cerca. Literalmente Deus cercava. Quando você tem intercessores, quando você tem pessoas que amam, que oram, que são tementes a Deus, há uma cerca, irmão, ao seu redor. 1 João 5,18 diz assim, que aquele que está em Deus, o maligno não toca. Há uma cerca. Mas o diabo vai e começa a acusar. Não, é por causa da cerca, dos bens materiais. Deus diz, vai lá e toca. Ele toca. E aí, blasfemou? Não. Mas toca na família. Vai lá e toca. Ele vai lá e toca. E aí, blasfemou? Não. Toca na saúde dele. Deus falou assim, ó, a vida dele está na sua mão. Só não quero que o mate. Arrancou a cerca. A Bíblia diz que de madrugada Jó orava ao Senhor e oferecia sacrifício, preocupado com o filho. E Deus dizendo assim, olha, eis aí o meu Jó, íntegro, fiel, temente, que se desvia do mal. Quando você tem um intercessor, você tem vitória em meio à guerra. Quando você é um intercessor, você tem raiz em meio às dificuldades. Jó, do capítulo 3 até o capítulo 41, são 42 capítulos. Do capítulo 3 ao 41, amigos vêm para consolar e depois começam a dizer, o que você fez, Jó? Cadê o teu pecado? Revela ele. E Jó continua fiel, clamando por uma audiência a Deus. Quando ele se apresenta, ele fala assim, olha, eu ouvi falar de você, agora os meus olhos te veem, perdoe-me, coloca a mão nos meus ouvidos, coloca a mão na minha boca, não deveria ter falado nada disso. Deus se apresenta para os amigos de Jó e diz assim, olha, vocês agiram muito mal de pensar que eu era dessa forma. Agora, Jó, ora por eles, que é só pela tua oração que eu vou aceitar a oferta deles. Agora imagina se fosse eu. Ajoelha aí. Eu falei que era camarada fiel. Aí, você morder a língua. Nós falamos assim, né? Só aqui que não, mas em alguns lugares falam. Assim, eu falei para você, agora vocês vão ter que me engolir. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Jó olhou para eles e orou ao Senhor com o mesmo coração do início. Quando você é um intercessor, irmão, você tem profundidade. Você tem raízes profundas em Deus, porque a intercessão é a mesma que quando você precisa, você tem um Cristo disposto a ser o mediador, disposto a ser o advogado, disposto a te dar descanso, consolo, disposto a te dar auxílio, a fazer justiça pela sua causa. Ele é disposto, por quê? Porque você tem o coração dele, e ao ter o coração dele, ele, quando você necessita da ação do coração, da misericórdia e da fé, Deus derrama sobre você. Só que o fato interessante é que, enquanto Jó orava pelos amigos,
a Bíblia diz que Deus restaurou toda a sorte de Jó. Mas sabe qual que é o melhor? O melhor é o seguinte: no início do livro, o diabo está acusando Jó. No final do livro, ele está quietinho vendo Jó fazer o que Deus fazia. Deus é o intercessor. Quando você é um intercessor, que você passar pela dificuldade que o diabo te acusava, ele vai olhar para você e falar: esse aí está parecido com o Filho de Deus de fato. Por quê? Porque quando eles estão morrendo, ou ele diz assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Porque quando eles dizem, desce da cruz, ele silencia. Quando alguém blasfema contra ele, mas o outro diz, lembra de mim quando entrar no teu reino, fala assim: pois é, você estará hoje mesmo comigo no paraíso. Quando alguém que traiu e negou está no meio da praia, ele diz assim: vem cá, Pedro, você me ama, então eu vou te dar o que mais eu tenho de valor. Pelo quem eu morri, apacenta os meus cordeiros, a minha igreja. Eu nunca faria isso. A um traidor entregar aquilo que foi o propósito da minha vida? Nunca. Alguém que me xingou? Nunca. Mas ele é o intercessor. Ele está dizendo assim: olha, o pecado da blasfêmia acabou-se quando você se arrependeu e eu gritei: está consumado, está tudo certo. Ao estar consumado, eu estou dizendo: agora a minha igreja, toma, é sua. Pode apacentar minhas ovelhas. Você me ama? Amo, Senhor. Então, cuida das minhas ovelhas. Quando Jó orou pelos amigos, intercedeu, a Bíblia diz que Deus prosperou Jó novamente. Não foi quando Jó viu Deus, não foi quando Jó clamou a Deus, não foi quando Jó queria uma audiência com Deus, não foi quando Jó já foi justificado diante de Deus, mas quando Jó intercedeu, Deus restaurou a sorte de Jó. Quando você tem intercessor, e eu vou encerrar já. Quando você tem um intercessor, quando você tem coração de Deus, você vence causas impossíveis. Acaso há algo impossível para Deus? Diz Lucas 1:39. A Bíblia fala de uma mulher, irmão, aqui ó, Ana. Ana chorava a Deus. E quando ela chorava a Deus, era impossível ela ter um filho, ela era estéril. Só que quando você intercede, irmão, eu quero dizer algo para você. A intercessão não muda Deus, ela muda você. Se você ler em 1 Samuel, capítulo 1 e 2, você vai ver exatamente o que aconteceu com Ana. Ana foi um dia chorando. Segundo a tradição, diz que Ana subiu 25 anos para orar pedindo um filho a Israel. Por 24 anos ela falava: me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Só que dar um filho, ela está orando de uma forma errada. A intercessão, irmão, não é para você, é pelos outros. Então por 24 anos, eu fico imaginando Deus, 20 anos depois, olhando para os anjos e falando assim: lá vem Ana, vai me pedir um filho. Aí Ana vem 20 anos depois: Senhor, me dá um filho, me dá um filho. 21, 22, 23, 24 anos: Senhor, me dá um filho. No 25º ano, a Bíblia diz que ela subiu a Jerusalém e falou assim: olha, causa impossível, Senhor, me dá um filho, e se o Senhor me der, eu devolverei ao Senhor. Aí Deus, opa!
alguém decidiu interceder. O poder da intercessão transforma causas impossíveis. Deus olhou e precisava de um profeta. Momento de caos. Eli já estava surdo espiritualmente. Disse que ela estava embriagada. Já não conseguia mais ouvir Deus. E Deus precisava de alguém que estivesse disposto a ouvir Deus. E uma mulher subiu para interceder e disse assim: olha, Senhor, me dá um filho. Se o Senhor me der, eu vou entregar ele totalmente nas tuas mãos. E Deus disse: era isso que eu esperava há 25 anos atrás. Mas você não tinha entendido ainda. Só que Deus só ouviu Ana, só transformou o ventre de Ana. A Bíblia diz que quando ela saiu da presença de Deus, o seu semblante já não era mais triste. Por quê? Porque a intercessão de verdade muda primeiro nós mesmos. E ao mudar o interior, ela já saiu feliz, sorrindo. E quando ela se deitou com o seu marido aquele dia, a Bíblia diz: lembrou-se o Senhor de Ana. Ele não lembrou de Ana, ele lembrou do pedido de Ana e diz: agora que a intercessão mudou a vida de Ana, essa causa impossível vai ser revertida, porque ela se colocou na brecha por mim. E aí quando ela entregou o seu filho nas mãos de Deus, ele foi o maior profeta de toda a história de Israel. Profeta íntegro, justo, da qual nem o povo foi capaz de apontar nenhum defeito. E ele mesmo diz: estou livre diante de Deus pela própria boca e testemunho de vocês. Então, quando nós temos um intercessor, quando nós temos intercessores, quando nós somos mudados, Deus reverte causas impossíveis. Se você tem alguma causa impossível, irmão, intercede a Deus. Não é orar. Interceder é se colocar no meio da brecha de Deus, pela causa de Deus. Não é pela tua causa, não é por você. O intercessor cria raízes para passar dificuldades. E o intercessor é a transmissão de um coração de Deus ao nosso coração. É por isso que Jesus diz assim: olha, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Seja feita aqui na terra aquilo que o Senhor tem aí no céu. E como eu posso transmitir o que tem no céu? Somente tendo um coração de Deus, somente tendo um entendimento de Deus. Somente quando alguém entende isso é que ele se coloca na brecha, e muitas pessoas são salvas e libertas e transformadas. Fica de pé. Vou encerrar com esse texto. 1 Timóteo 2,14. 2,1 na verdade. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida pacífica e tranquila, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando você olha esse texto, ele está te dando uma regra para o que vai vir. Ele fala sobre o episcopado, sobre ser obreiro. Ele fala sobre a distribuição depois das ofertas, de como corrigir pessoas, de como participar do corpo.
Mas ele diz, antes de tudo antes de eu te passar todo o resto, tem um requisito, tenho algo. Você precisa ter um coração como o meu, que faça súplicas, orações, intercessões em favor de todos os homens, para que vocês tenham uma vida pacífica, tranquila, em toda a terra. Às vezes a gente olha o caos que está e fala assim, nossa, que caos, falta de segurança. Quantas vezes você orou para que Deus pudesse transformar pessoas, para que Deus pudesse transformar o coração do governante? Quantas vezes nós oramos para que pessoas sejam salvas? A Bíblia diz que Jesus é o Deus da salvação, e o propósito de Deus é a transmissão da salvação, e Ele procura hoje um coração que se coloque na brecha para que as pessoas não sejam destruídas, que elas sejam tocadas, avivadas, mudadas, transformadas, dispostas a pregar o Evangelho da salvação. E quando isso acontece, a nossa vida, a nossa comunidade vai ser transformada, as nossas crianças serão mudadas, e o reino de Deus vai crescer e prosperar. Agora, junto com essa afirmação, eu tenho uma que Deus fez ao meu coração. Se o seu coração não clamar por salvação, é porque o seu coração ainda não é o meu coração. Vou repetir de novo. Se o seu coração não clamar por salvação, é porque o seu coração ainda não é o meu coração. Que o desejo dele é que Ele em nós, nós nele. Ele em nós, nós nele.